Imagina só um sistema econômico que consegue, tipo, colocar o conhecimento inteiro da humanidade no bolso de qualquer pessoa, de um dia para o outro. É um salto absurdo, né? Exato. O motor de inovação tão absurdo que tirou bilhões da extrema pobreza, historicamente falando, permitiu decodificar o genoma, lançar satélite, criar inteligência artificial. Mas, assim, imagina que esse mesmíssimo sistema cobra a fatura desse milagre. E a fatura é bem alta, diga-se de passagem. Pois é. Fatura tipo secando rios, esgotando o solo e criando um abismo de desigualdade tão, mas tão profundo que o lucro parece esmagar a dignidade humana. É um contraste que, honestamente, desafia a nossa compreensão no dia a dia. Porque o que a gente observa é uma máquina de altíssima eficiência Uhum. e, ao mesmo tempo que ela pavimenta o futuro numa velocidade vertiginosa, ela vai deixando um rastro muito palpável de exaustão estrutural. Nossa, exaustão é a palavra certa. Sim, e uma exaustão que atinge tanto o tecido social quanto, sabe, os limites físicos do próprio planeta. O verdadeiro nó górdio aqui é como a sociedade lida com essas consequências colaterais. Enquanto a engrenagem continua rodando no máximo, né? Exatamente. Em rotação máxima, sem parar. E é exatamente a mecânica interna dessa engrenagem que a gente vai desmontar no nosso mergulho profundo de hoje. Estou bem animada para isso. Eu também. O material de hoje está incrível. Tá mesmo. Os materiais que guiam essa nossa análise formam uma base de dados, riquíssima. Para quem está acompanhando a gente, nós estamos trabalhando com uma síntese estruturada por inteligência artificial e que passou, claro, por uma supervisão acadêmica rigorosa do professor Eduardo Freitas. Um trabalho muito cuidadoso, de fato. Muito. E olha, vale fazer aquele aviso de navegação básico para quem nos ouve. O nosso objetivo aqui passa longe, mas bem longe mesmo, de defender qualquer bandeira política. Totalmente imparcial. Nós vamos dissecar esses dados de forma puramente analítica. A gente vai olhar para a tradição liberal e para a tradição crítica, como tipo quem examina a planta de um arquiteto, sabe? Para entender onde a fundação é forte e onde o teto ameaça desabar. Isso. E não tem outro jeito de absorver o material sem essa postura imparcial. Com certeza. Essa postura é a única forma porque a pesquisa cruza perspectivas que a gente raramente escuta no debate público normal. No dia a dia as pessoas só brigam, né? Pois é. E o valor desse cruzamento é justamente tirar a gente da superfície. Porque, por exemplo, certos teóricos liberais insistem tanto na desregulamentação. E, por outro lado, porque o pessoal da vertente crítica diz que essa mesma via já vem quebrada de fábrica, né? Exato, uma falha de design inevitável. Entender o como e o porquê das coisas funcionarem é o que transforma a informação solta em conhecimento real. Bom, tudo isso converge para tentar responder a grande pergunta, o verdadeiro mistério de $1 milhão do nosso século. Afinal, o desenvolvimento social pode de verdade andar de mãos dadas com o capitalismo? É a pergunta de ouro. Ou será que a gente está tentando misturar água e óleo? Ok, vamos desvendar isso. E pelo que eu vi aqui, o primeiro passo nas nossas fontes é parar de tratar o capitalismo como um bloco monolítico. Perfeito. Não existe uma versão única de prateleira desse sistema. A pluralidade de modelos é o marco zero da nossa discussão de hoje. Tipo, várias versões do mesmo sistema rodando ao mesmo tempo. Isso, quando o material explora a ideia de compatibilidade, que é a premissa de que o livre mercado pode financiar o bem-estar, ele resgata o argumento da eficiência. Ah, o famoso argumento do Milton Friedman, né? Ele mesmo. O mecanismo que esses economistas descrevem segue uma lógica muito clara. A liberdade de mercado e aquela busca individual pelo lucro, elas funcionam como um gerador primário. O gerador do excedente. Exato. O princípio é que a inovação, movida por essa concorrência toda, produz mais riqueza do que consome. Ou seja, traduzindo para quem está nos ouvindo, antes de discutir como fatiar o bolo, alguém tem que ir lá e assar um bolo enorme. Uma excelente metáfora. Sem gerar muito capital primeiro, o Estado simplesmente não teria a matéria-prima, que no caso são os impostos, para investir em coisa alguma. Faz todo sentido. Para manter uma rede de hospitais com tecnologia de ponta ou pagar universidades de ponta, a conta é muito alta, né? Altíssima. É necessário um oceano de recursos. E a visão liberal argumenta que o jeito mais rápido de encher esse oceano é justamente tirar as amarras do mercado. Deixar o pessoal produzir. Isso, deixar o setor privado operar. Porque gera um volume de lucro tão surreal
que, mesmo tributando só uma fração, o Estado arrecada dinheiro suficiente para financiar a rede de proteção social. Sabe como eu tento visualizar essa mecânica? Pensa no Mercado Livre como o processo de combustão dentro de um motor de um carro muito potente. Gostei. Continua. A essência desse motor é gerar pequenas explosões, pura força e expansão. Só que se você deixasse as explosões soltas, o motor vai derreter, ele se destrói. E é aí que entra a figura do Estado. Como uma forma de controle, certo? Mas sem o resfriamento e o volante, o motor explode na nossa cara. Olha, a dinâmica dessa analogia ilustra de forma brilhante o que os dados lá do professor Eduardo chamam de exemplo nórdico. Ah, os países como Dinamarca, Suécia... Noruega também. A gente vê a aplicação prática desse motor sendo resfriado e direcionado. Muita gente tem o senso comum de que essas nações são socialistas, mas a realidade aponta para o oposto. Eles são super capitalistas, né? Muito. São ambientes incrivelmente abertos para negócios, têm forte proteção à propriedade privada e uma burocracia mínima para abrir empresa. A combustão lá, para usar a sua metáfora, ocorre em altíssima pressão. Tá, mas espera aí. Aqui eu preciso fazer o papel de advogada do diabo rapidinho, porque a conta parece não fechar na minha cabeça. Manda. Se a combustão é tão forte, mas ao mesmo tempo o Estado nórdico cobra impostos altíssimos, tipo pegando quase metade da renda de algumas pessoas, como que isso não afoga o bendito motor? Essa é a dúvida de muita gente. Porque, por que os empreendedores simplesmente não fogem para outro país com imposto menor? Essa é a grande sacada do modelo. E as fontes descrevem isso como capitalismo de stakeholders, ou a famosa social-democracia. O motor não afoga porque essa montanha de imposto retorna para o mercado em forma de... redução de atrito. Redução de atrito? Como assim? Pensa bem. Usando os impostos para garantir educação universitária gratuita, saúde de ponta e estabilidade, o Estado entrega para o setor privado uma força de trabalho altamente qualificada. Ah, entendi. O trabalhador já chega pronto e saudável. Saudável e produtivo. E tem mais, o alto nível de confiança nas instituições lá reduz drasticamente os custos indiretos. Custos tipo segurança privada, essas coisas? Exato. Custos com segurança, processos trabalhistas, rotatividade de funcionário. No fim das contas, o imposto alto compra um ecossistema muito eficiente e previsível. O mercado gera força e a política pública pavimenta uma estrada lisinha, garantindo que ninguém fique no acostamento. Exatamente isso. Mas, isso leva a gente direto para um muro. Uma contradição gigantesca na nossa análise de hoje. Vamos lá, qual muro? Se esse ecossistema funciona tão bem lá no norte da Europa, por que o resto do mundo assiste a um fenômeno tão, mas tão bizarro, onde o PIB cresce todo ano, a bolsa bate recorde e a qualidade de vida do pobre só estagna? Ou até pior, infelizmente. Sim, o país fica rico no papel, mas a dignidade simplesmente não acompanha a planilha financeira. E essa transição que você fez abre as portas para a perspectiva crítica dos materiais. A parte que questiona o sistema todo, né? Isso. A base ali nas análises do Thomas Piketty e da tradição marxista. Para essa galera, o modelo nórdico não é um manual que você pode só copiar e colar no resto do mundo. Não dá para exportar a Dinamarca. Pois é. Eles veem isso como uma anomalia histórica. A lente crítica defende que essa desconexão entre o crescimento do PIB e o bem-estar não é um bug ou uma falhazinha que um ajuste conserta. É parte do sistema. É estrutural. O DNA do capitalismo puro é programado para acumular, não para distribuir. É aí que a coisa fica realmente interessante para quem está nos acompanhando. A gente sempre escuta falar em, concentração de renda. Mas a síntese das nossas fontes explica a engrenagem matemática por trás disso. A matemática nua e crua. Como, afinal, a riqueza é, sugada lá para o topo da pirâmide? A matemática da desigualdade, segundo a tese do Piketty citada na pesquisa, é implacável. É tudo uma questão de diferença de velocidade entre duas coisas. Quais? O rendimento do capital versus o crescimento da economia real. Para entender na prática, se o rendimento do capital, tipo juros, aluguéis, dividendos e herança, cresce mais rápido que a economia que gera os salários. O dinheiro rende mais que o trabalho. Exatamente. Se o rendimento do capital cresce mais rápido que os salários, a distância entre as classes vira um abismo com o passar do tempo. Olha, para quem nos escuta e vive isso na pele, é tipo comparar a vida de quem vive de salário com a de quem tem, 20 imóveis alugados. É bem por aí. Se o salário da pessoa sobe uns 2% no ano, e olhe lá, já espremido pela inflação,
Mas os imóveis e as ações do rico valorizam em 7%. É uma loucura. É tipo tentar comprar uma casa hoje em dia. Você junta dinheiro o ano todo, mas o preço do imóvel sobe tão rápido que parece que você está correndo numa esteira. Nossa, uma esteira que não para de acelerar. A metáfora da esteira captura perfeitamente o desgaste financeiro da coisa. Com as décadas, o capital acumula e ganha uma força tipo gravitacional. Atraindo mais dinheiro sem fazer força? E isso de forma passiva. Enquanto a base da sociedade, que só tem o próprio trabalho físico ou mental para vender, perde terreno sem parar. É isso que explica termos PIBs recordes, enquanto as filas para doação de comida só aumentam. É de explodir a cabeça. O canal de distribuição interno simplesmente colapsa, embora a eficiência na produção de riqueza seja real. É uma constatação bem pesada sobre a nossa arquitetura social. Mas as fontes mostram que, se os salários são um teto limitante, a gente tem um teto ainda mais rígido para lidar. Ah, o limite físico. Exato. Um obstáculo que não está nem aí para argumento econômico, não negocia a taxa de juros e não liga para a ideologia política de ninguém. A física pura e simples do nosso planeta. Aí o debate ganha uma dimensão material que a gente não tem como ignorar. Porque se a desigualdade é um conflito sobre como dividir as frutas, a crise ambiental ameaça a sobrevivência da própria árvore. Exato. O pomar inteiro está queimando. Sim. A premissa do capitalismo clássico exige crescimento contínuo. Se uma empresa não aumenta os lucros no trimestre, os investidores já punem ela. Precisa vender mais, extrair mais. E o problema central é que o planeta Terra é um sistema fechado. Os recursos são finitos. E aí a física básica colide de frente com os gráficos financeiros. Sabe, o material original traz uma citação muito cirúrgica sobre isso. Qual frase? Abre aspas aqui. Não há desenvolvimento social real se o preço para o consumo de uns é a degradação do território de outros. Forte, né? Fortíssima. O peso dessa frase do relatório está em desmascarar aquele conceito das externalidades. Que o pessoal finge que não existe. Pois é, durante séculos o sistema operou jogando os custos para fora da planilha. A poluição do rio ou o carbono no ar nunca entravam no preço do produto. A sociedade é que absorvia. Era só jogar debaixo do tapete. Sabe no que eu fico pensando? Numa analogia de cartão de crédito. Cartão de crédito. Século agindo como se a humanidade tivesse limite infinito nesse cartão. Ah, tô entendendo. A gente comprou ar-condicionado, fast fashion, viagens, plástico à vontade, assumindo que a fatura ia ser paga por mágica no futuro. Mas bom, a fatura chegou agora. E com juros absurdos. Exato. Secas, oceanos quentes. E a falha ética gigantesca é que quem está pagando a maior parte dessa fatura climática é a população mais vulnerável. Aqueles que nem tinham a senha desse cartão de crédito. É um imposto regressivo e cobrado de forma brutal pela natureza. Essa colisão dupla, a social pela desigualdade e a planetária pelo clima, força o modelo a evoluir. O sistema quebra se não mudar. A grande questão é como domar essa engrenagem para as próximas décadas, né? Para onde as nossas fontes apontam as soluções. O material explora alternativas bem concretas para redesenhar esse tabuleiro todo. A primeira que eu vi muito no corporativo foi a adoção do tal do ESG, né? Ambiental, social e governança. Isso. O ESG é a primeira tentativa do mercado de internalizar aqueles custos invisíveis que a gente falou. Dizer para o investidor que destruir floresta dá prejuízo no longo prazo. Mas esbarra muito no greenwashing, né? Exatamente, ajuste cosmético. Por isso, a teoria mais profunda que as fontes trazem é a da economia donut, criada pela economista Kate Raworth. Economia donut, eu adoro esse nome. Para quem está acompanhando, como a gente transforma um doce de padaria num modelo macroeconômico? Como é o visual disso? Imagina mesmo o donut, a rosquinha. O buraco vazio no meio é a privação humana crítica. Fome, falta de água, sem educação. Ou seja, ninguém pode cair no buraco. Ninguém. O círculo interno da massa do donut é o piso social. O dever da economia é jogar todo mundo para cima desse piso, para dentro da massa segura. Mas a massa tem uma borda do lado de fora também. Que é o teto ecológico. O limite das fronteiras do planeta. Emissão de carbono, limite dos oceanos. Se a economia passa dessa borda de fora, destrói o planeta. Nossa, o paradigma muda completamente. Muda. O sucesso deixa de ser crescer o PIB ao infinito e passa a ser manter a humanidade ali no espaço seguro da massa do donut.
entre o piso social e o teto do planeta. Domesticando o capitalismo. Mas, se viver no donut já é um desafio, a nossa pesquisa traz um último fator, um terremoto tecnológico total. A inteligência artificial. A quarta revolução industrial. Ela mexe na própria fundação de como a gente divide o dinheiro hoje. Porque até hoje a troca é tempo e trabalho por salário, certo? Exato. O salário mantém as pessoas vivendo e consumindo. Mas e quando robôs e algoritmos fizerem quase todo o trabalho? A IA não cobra hora extra, nem fica doente. E chega a ser cômico que a gente está deixando o algoritmo cuidar do trabalho global, quando eles mal sabem recomendar um filme bom pra gente no sábado à noite. É uma ironia trágica. Sim, mas se a máquina tira o salário, o poder de compra derrete. Sem gente com dinheiro, quem vai comprar o que o robô do capitalista produz? Esse é o ponto-chave das fontes. Uma crise de demanda. As próprias corporações quebram. Por isso, soluções como a renda básica universal estão deixando de ser utopia e virando pragmatismo. Para evitar o colapso do mercado. Exato. Desvincular o direito de viver da obrigação do trabalho formal vai ser necessário para manter o consumo vivo. Caramba! Nós processamos muita coisa hoje, desde o bolo de riqueza lá no começo, os limites da terra, até robô pagando renda básica. Para fechar, com base na síntese do professor Eduardo, afinal, capitalismo e desenvolvimento combinam? Tritamente das regras de arquitetura que a gente impõe. Precisa de limite. Sim, largado puro, ele concentra riqueza e destrói recursos. Mas, com intencionalidade política profunda, como no modelo nórdico e no Donut, o lucro vira só um meio e não uma divindade. Vira um motor regulado com volante e freio. Exatamente. Aí ele pode acelerar a dignidade humana. Sensacional. E depois de mapear tudo isso, eu queria deixar uma provocação final para quem está ouvindo continuar pensando durante a semana. Qual seria? Se a gente chegar nesse futuro de IA, onde os robôs trabalham e os humanos recebem uma renda básica universal, com matriz de energia nova e tudo, a gente ainda vai poder chamar esse sistema de capitalismo? Excelente pergunta. Ou será que vamos precisar de uma palavra totalmente nova para esse século? Fica aí a reflexão. Pessoal, muito obrigada por acompanharem a gente nessa análise de hoje. Manter a mente afiada é fundamental. Muito obrigado, foi excelente. Continuem curiosos e até o próximo mergulho profundo.